Este podcast é apresentado por oficinadanet.com.br. Fala pessoal da Oficina da Net, sejam muito bem-vindos ao ONCast. Como você viu no episódio anterior, a gente voltou a gravar os podcasts e a partir de então a ideia aqui é trazer quinzenalmente os episódios e pular entre uma entrevista e um podcast que a gente vai conversar sobre um determinado assunto. Começando as entrevistas então, a gente trouxe Marcel Campos da ASUS, o diretor global, head global de marketing da ASUS, que vai conversar um pouquinho mais aqui conosco sobre o que é o Marcel dentro da ASUS e o que ele qual foi a carreira dele, a ascensão da carreira dele para se tornar o brasileiro diretor de marketing de uma grande fabricante. Bem, Marcelo, a gente recebeu várias perguntas aqui, até construímos também uma, né? A ideia, como a gente já tinha comentado antes, é trazer um pouco aqui do Marcel profissional, o que ele fez, qual foi a carreira do Marcel para chegar onde ele chegou hoje, e conversar um pouco sobre esses assuntos. A nossa primeira pergunta, então, para o Marcel é: quem era o Marcel antes da ASUS? Nossa, o mesmo Marcel que está na ASUS, não mudou muita coisa não, mas por onde eu andava, o que eu fazia, isso mudou bastante, sim. Eu era um cara que nasceu ali no centro de São Paulo, do lado da Folha de São Paulo, ali na Barão de Limeira. E vivia indo na Santa Efigênia por curiosidade, por gostar dessas coisas de tecnologia, por curtir muito videogame. E não tinha grana, não tinha nada, sempre corrido com tudo, como todo brasileiro é, correndo atrás de tudo na vida, né? Não deixando a bola cair, a peteca cair, como diz o meu pai. Sempre tive muito acesso às coisas, apesar de nunca ter muitas coisas. E acho que isso é uma bênção que eu tenho, de ter acesso às coisas, e eu tiro o melhor proveito disso, como eu sempre fiz na minha vida inteira. E antes de ASUS eu passei por várias empresas. Eu trabalhei 6 anos na Intel, que foi onde eu fui estagiário. De estagiário eu virei terceirizado, depois eu virei contratado finalmente, gerente, e aí América Latina. Então a Intel foi um lugar muito importante para mim, para minha formação como profissional, onde eu aprendi muitos valores, muitas coisas do mercado, como que funciona, como que as coisas são, na verdade, na real. Depois trabalhei em distribuidor, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em tanto lugar diferente, e isso foi me formando, foi me dando formação de vários aspectos diferentes, até entrar na ASUS. Eu entrei na ASUS em 2008. E quando eu entrei era eu mais 4 taiwaneses na sala, assim. Eu acho que eu fui o primeiro, se não me engano, eu fui o primeiro brasileiro mesmo, nascido no Brasil, assim, contratado pela ASUS no Brasil. Tanto é que eu tô na primeira folha do livro de registro da empresa, tá minha foto lá e meu nome. Isso era a primeira sede aqui no Brasil. Isso, que era lá na Barra Funda, na Alameda Olga. Quem conhece aí sabe, era um escritóriozinho, juro, era 2 salas, pequenininho, cara. Então não tinha espaço pra quase ninguém. Eu era gerente de eu mais um, que era o Edão, que foi um cara que eu contratei depois, porque no começo era só eu, não tinha nada, zero de estrutura. E aí eu contratei um cara que é um baita amigo meu, Edson Ogata, e ele era designer também, e web designer. Então a gente começou a fazer uma série de coisas preparando, a entrada das coisas da ASUS no Brasil, mas uma estrutura muito reduzida, e ao longo do tempo isso foi aumentando e melhorando. E você já trabalhou como web designer, né? Cara, lá atrás, eu já fui web designer, acredite ou não. Já fui web designer e, cara, era muito legal, viu? Era um trabalho com menos preocupações do que eu tenho hoje. Imagino. E qual foi o primeiro produto que a ASUS lançou aqui depois dessa abertura desse escritório? Nossa, quando eu peguei, cara, eles estavam fabricando localmente algumas placas-mães, não muitas, acho que eram 2, e iriam começar a fabricar placa de vídeo, e estava mudando para fazer fabricação do IIPC. Os netbooks. Os netbooks, né?
Então, Isso é 2008. nossa, 2008 para 2009 já. Aí já acho que é começo de 2009. Tanto é que a primeira vez que a gente faz uma coletiva de imprensa no Brasil era para anunciar a fabricação local e a comercialização do IEPC, que eram os netbooks no Brasil. E aí tinha 2 modelos, um de 9 polegadas e outro de 10 polegadas. Já os smartphones já estão quase chegando nesse tamanho de tela. É verdade. Teve uma pergunta vinda do Instagram lá pelo o Everton Lucas. Ele perguntou como é que você começou nessa carreira e quais dicas você daria para quem estiver entrando. E aí já combinando uma pergunta junto, né, do Eduardo, @eduardo.michael. Qual o diferencial para se destacar nesse mercado de trabalho? Caraca, é muita pergunta, vamos lá. Bom, eu comecei... Eu sempre tive vontade de trabalhar com marketing. Acho até que... Eu falo marketing hoje, mas no começo era publicidade que eu tinha vontade. Eu me fascinava por esse universo da propaganda, sabe? De ver propaganda na TV, revista e o processo criativo. Até por isso que eu virei web designer, que era próximo já do processo de criação de peças, né? Peças de publicidade. E o site é uma tremenda peça de publicidade, além de ser, obviamente, muito útil. Mas a parte de design me chama mais atenção. E uma coisa que ao longo do tempo eu percebi é que a parte de criação e design, ela é a última parte do processo criativo, na verdade. É quando você já passou por todas as ideias que vem por trás, os racionais do que vem por trás, a lógica do que tem por trás, o porquê fazer uma peça daquele jeito. E eu resolvi, de certa forma, na minha cabeça, que eu deveria, na verdade, ir para o marketing, porque era no marketing que nasciam essas ideias, esses conceitos, da onde vinham essas razões e os motivos de cada uma. E eu resolvi ir por esse caminho, e foi muito importante na minha vida ir por esse caminho. Eu jogava muito Magic the Gathering, né, bastante na época, eu me lembro, e eu estava na Merlin, que era uma casa de gibis, de comic books e outras coisas, geeks que tinha aqui em São Paulo, ficava lá na Alameda Pamplona. E eu tava lá e de repente eu escutei na rádio que tava tocando que abriu um curso de propaganda e marketing na Unip, não sei o que, e a Unip ficava na Paulista, era ali perto. Aí eu falei, vou lá ver. E aí, como o pessoal costuma brincar, né? Você passa na frente da Unip, eles te laçam, depois mandam um boleto, né? E eu entrei, cara, na Unip, propaganda e marketing, fiz no campus Marquês. E foi um tremendo de um curso, tá? O curso da Unip é muito bom de propaganda e marketing. Tem excelentes professores, eu tive professores excepcionais, que alguns eu tenho contato até hoje, e que me moldou para ser de verdade um cara que manja de marketing, ser um marqueteiro de verdade. Porque marketing é uma ciência, né? Ela não é uma ciência exata, mas ela é uma ciência. Ela tenta ao máximo ser exata, mas ela não é exata. E foi onde me direcionou, e foi onde eu consegui meu estágio na Intel. Foi por causa que eu estava fazendo a faculdade de propaganda e marketing da Unip, né? Que depois você se forma como comunicação social. Isso é engraçado, né? Não tem a formação de marqueteiro, né? O que tem é de comunicador, né? Social. Então esse foi o caminho de formação. A outra pergunta era quais são as dicas, né? Para quem está começando. Isso. Cara, olha, não tem um caminho para você começar, não. Não tem assim uma bíblia que você lê e acontece, sabe? Não tem um manual de instruções. A vida é assim também. Não tem um manual de instruções para a vida. Você tem que ir atrás daquilo que você sente paixão, vontade. Porque se você for fazer coisas que você não sente vontade, você vai viver em desespero e dor pelo resto da sua vida, cara. Sempre se questionando se não poderia ter feito algo melhor ou maior por algo que você realmente ama, que tem paixão. Então, aquilo que você faz e que você gosta de fazer, não importa o que for, é onde você tem que se concentrar ao máximo, não importa o quão difícil seja. Essa é a maior dica que eu tenho que dar, que eu posso passar para quem realmente está iniciando, seja no marketing ou qualquer outra coisa. Não faça algo que você realmente não sinta tesão em fazer, sabe? E foi lá na Unip que você pegou o ranço pelo eu acho, né? Foi. Foi porque eu tinha um professor muito bom, Cláudio Bessa. O Cláudio Bessa, ele era diretor na Microsiga na época,
que faz o Proteus, quem conhece aí de programação e de sistemas de empresas, é uma empresa brasileira de software, muito grande, né, uma das maiores, e ele dava aula pra gente de marketing. E ele chegava pra gente para tentar colocar esse lado científico de marketing na cabeça da gente, sabe? Porque você imagina, principalmente nos primeiros anos de propaganda e marketing, muita gente acha que vai entrar ali e vai sair um Washington Oliveto, cara. E não é bem isso, não é essa a intenção do curso de propaganda e marketing, né? Então ele vinha para botar o nosso pé no chão e falar, olha, vocês têm que ter certeza das coisas que vocês falam. E para ter certeza, vocês precisam de dados. E para ter dados, vocês precisam de pesquisa. E para entender uma pesquisa, você precisa entender de estatística. Então ele trazia pra gente esses fundamentos da onde vem o quê e por que é tão importante você ter informações de pesquisa, dados, pesquisar, trazer informação para perto, trazer as referências, porque ele costumava dizer que quem acha alguma coisa, o cara que fala eu acho que tal coisa, o eu acho quer dizer que você não sabe nada, porque se você soubesse você diria que você tem certeza, você já pesquisou, você já foi atrás, você já sabe o que é. Você tem embasamento para aquilo, então você tem certeza. Quem tem certeza sabe alguma coisa. Quem não tem certeza só acha, então não sabe nada. Era isso que ele falava pra gente. É a questão até de determinação na hora de defender alguma tese, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito. Aliás, o curso da Unip é muito legal nesse sentido, que todo ano a gente tinha que apresentar um projeto, né, novo, do zero, e tinha que defender ele na frente da bancada, todo ano, né? Então, sempre tinha um momento da verdade, onde a gente via quem era quem, né? E era muito legal você pegar um cara que te dava esse caminho, assim, essa direção, falando, olha, cara, vocês têm que ir atrás de dados. Se vocês tiverem dados para justificar, seja lá o que vocês quiserem fazer, fica mais fácil para explicar o caminho, da onde vocês vierem para onde vocês vão. Se você não tem dados, você não consegue, então fica só no achismo, então não dá para sentir firmeza. Então ele foi um professor excepcional, assim como muitos outros, que eu tive lá na Unip, todos que eu guardo com muito carinho no coração. Alguns não, né? Alguns sempre tem um professor chato, né? Sempre tem o professor mais marrão, mas que também contribuiu bastante na formação. Mas, quem acha não sabe nada, só sabe quem tem certeza. É verdade. Voltando ao assunto Asus aí, em relação à sua trajetória dentro da empresa, começou aí dessa parte em 2008, 2009, nesses lançamentos de netbook, e até você se transformar agora no gerente global de marketing da empresa. Conta um pouquinho essa trajetória pra gente. É um caminho maluco, né? Porque toda empresa tem muita politicagem no meio, né? E depende muito dos líderes da empresa, dos caras que estão lá em cima, nas posições mais altas, se eles descem do pedestal para vir conversar com as pessoas que estão trabalhando em outros níveis, né? Então é importante ter líderes assim dentro da empresa. E tinha um na Asus, que era o Jerry Chen e o Eric Chen. São dois caras, um é VP de vendas e marketing e o outro era o CEO. E eles vinham para os países, e eles sentavam na mesa com a gente, e eles discutiam realmente as dificuldades do negócio e tentavam entender o que a gente estava fazendo. Então, eu tive a sorte, óbvio, e acho que sorte é um fator fundamental, porque se você não tiver sorte também, você não tem nada na vida. Você precisa ter sorte, e muita gente confunde sorte com acaso, né? E sorte não é acaso, né? Sorte é a junção de preparo com oportunidade. Vem oportunidade, você não tem um preparo, você chama de azar. Vem o famoso, você tem o preparo e não tem oportunidade, você também chama de azar, né? Então você tem que ter as duas coisas juntas. Quando as duas coisas acontecem juntas, a gente chama de sorte. Eu tive muita sorte de o Jerry aparecer na minha vida no momento que eu estava preparado, e eu tive a oportunidade de crescer, mostrando com o meu trabalho que dava para fazer marketing de um jeito diferente, que conseguia chegar em mais pessoas e divulgar os produtos que a Asus tem. Porque se tem uma coisa que a Asus tem que é muito forte, é a parte de engenharia. Os produtos são muito bons. Mas eu acho que mundialmente a gente sempre foi muito fraco na parte de marketing, que tinha muito a melhorar. A gente estava um pouco atrasado em alguns conceitos. E o caminho de ser gerente de marketing Brasil passou por depois eu virar gerente de produto, que é um cargo muito técnico. Eles me colocaram como gerente de produto porque viram que eu tinha o lado técnico desenvolvido, apesar de eu nunca ter feito nenhum curso de engenharia. Eu só fui um cara que lia muito e gosto muito de tecnologia também, apaixonado, um hobby meu.
E aí eles me colocaram como gerente de produto de notebooks no Brasil. Naquela época a gente chegou a ser até terceiro em número de vendas no Brasil de notebook. E depois veio os smartphones. E quando veio os smartphones foi quando eu tive esse contato mais próximo ainda com o Jerry Shen. E ele viu que no Brasil, com essa metodologia de marketing que eu estava aplicando, e o produto em si, as duas coisas combinavam e fazia sentido eu não só ficar no Brasil, mas eu ir para outros mercados. E aí me testaram na Índia. Deu muito certo na época com o Zenfone Max, o primeiro. Fiz uma campanha toda online para o Zenfone Max que estourou, triplicou de vendas de uma semana para outra depois que a gente colocou a campanha. E depois me levaram para o quartel-general. Primeiro para tomar conta de parte da criação de conteúdo, em toda a parte de criação de conteúdo, campanhas, essas coisas era eu que tomava conta. E depois para ser global mesmo de todas as áreas que tem dentro da empresa de marketing. Então hoje eu tento atuar dentro de todas as áreas possíveis que tem lá dentro da ASUS. Se bem que agora está um pouquinho morno, porque a gente está reformulando uma série de coisas, mas tem muita coisa boa para vir por aí. Você tomou para si a responsabilidade de quando pintou o smartphone dentro da ASUS, né? Sim, puxei muito para perto de mim. Eu era na época gerente de produto e gerente de marketing ao mesmo tempo no Brasil. Eu fazia as duas coisas, quase não dormia, né? Não tinha vida. Marcelo, eu queria perguntar o seguinte, vou adaptar aqui uma pergunta que chegou pelo Instagram, que é como você sentiu quando né, apertou a mão ali da chefia e a partir daquele momento você era o head global de marketing, né? Mas eu queria adaptar para o seguinte, quando tu está conversando lá de uma nova oportunidade de trabalho ou foi promovido, tu aperta a mão ali dos superiores e a tua reação ali na frente deles é uma. Então eu queria saber qual que foi a reação do Marcel em casa, contando para a família, né? Porque são sentimentos diferentes, né? São momentos diferentes do ser humano, né? Cara. Mas, sabe, poderia fazer a frase do Homem-Aranha aqui, sabe? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, sabe? Mas na verdade é assim, nunca é um momento que chega e fala, agora é você, vai lá. Sempre é uma construção, né? Então, por exemplo, eu já estava próximo do board da empresa, eles já me conheciam, eu já fazia apresentações para eles sobre o Brasil há muito tempo, muito antes deles pegarem e me darem a chance de ocupar esse cargo, ou de fazer esse trabalho, né? Então, sempre é um processo gradual, nunca ele vem do nada. Mas assim, tem alguns momentos que eu senti esse baque assim, de mudança. Foi quando o Jerry pediu para eu apresentar no Zenfone 2 no Brasil, eu subi no palco. Esse foi a primeira vez que eu senti um baque do tipo, poxa, eu era o cara que trabalhava atrás do palco. Eu não ia pro palco, sabe? E ele pediu para mim ir pro palco e apresentar em português. E eu sempre achei que eu era relativamente bom de apresentação, mas ali foi um baque. Então, ali já foi um baque. Outro baque foi fazer a apresentação em inglês, pela primeira vez também. Aí já entra uma outra pergunta que combinou bem, que é qual foi a apresentação de produto que te deixou mais nervoso? Tipo, sei lá, ansioso por apresentar, ou nervoso assim de, sei lá, o que... Não foi a do tropeço, porque já entrou com a piada pronta. Não, mas Zenfone 4 em Taiwan, cara. Que o lançamento global do Zenfone 4 foi em Taiwan. Foi o que me deixou mais nervoso. Porque era a primeira vez que eu ia apresentar num evento internacional, que era uma Computex ali perto. Não era a Computex, era depois de uma Computex, mas eles chamaram gente de toda a Ásia e do mundo todo pra lá. Principalmente a Ásia, que é onde eu ia chegar primeiro. E o evento foi gigante. E eu comandei tudo no evento e subi no palco pela primeira vez para apresentar para um público assim. Aquilo ali foi diferente de fazer na Índia. Que eu tinha feito o Zenfone 3 na Índia em inglês. Mas era só a Índia. Sabe? Então, ali em Taiwan, na frente de todo o board, cara, com toda a imprensa do Sudeste Asiático, ali foi a vez que eu fiquei mais nervoso ainda. Fiquei bem nervoso ali, tive que me controlar bem, porque também foi a primeira vez que eu dividi o palco com o Johnny, né? Que é o Sherman. Então,
Foi bem complexa aquela vez, cara. No Brasil, foi a do Zenfone 2 pra mim. O Zenfone 2. Eu não costumo ficar muito nervoso antes de apresentação. Geralmente eu fico bem ok antes de apresentação. Mas depois que eu apresento, aí cai a pressão. Geralmente é assim. Aí cai a pressão, aí eu preciso ficar quietinho num canto até respirar, voltar e tal. Né? A adrenalina vai lá em cima, depois dá um baque, né? Mas depois o sentimento depois da apresentação é muito bom, né? Depois, de pós-apresentação, a que me deixou mais orgulhoso, assim... É que tem duas, né? Uma foi por... Como eu falo, né? Foi o cara que saiu da Santa Efigênia, né? Em São Paulo. E foi apresentar um lançamento de um produto mundial na MWC, né, cara? Então, tipo... Eu tenho muito orgulho da minha trajetória de vir lá do básico, assim, sabe? Cabeça dá uma pirada. E aí, quando acabou na MWC o evento, que eu voltei pro hotel, já no táxi voltando pro hotel, já a cabeça foi pirando, mas pirando muito, assim, do tipo, caraca, meu, olha da onde eu vim, onde eu cheguei, sabe? E aí eu vi o vídeo, eu vim assistindo o vídeo, né, da transmissão, porque eu sempre assisto depois que passa tudo, eu vou lá e assisto, né, pra ver se eu cometi erros, que erros que eu cometi, se tem algo que eu possa melhorar, se a gente cometeu algum erro técnico na transmissão. E aí eu tava assistindo, tá, eu falo assim, pô, mas sou eu mesmo que tô ali, sabe? Tipo, comecei a entrar nessa pira, assim. E aí no Brasil, no Zenfone 5 no Brasil, foi o momento mais emocionante que eu tive por causa da Turma da Mônica. Ah, tô ligado. Lembro da Turma da Mônica foi o mais emocionante de todos. Eu acho que o melhor evento que eu já fiz com o time, que eu já apresentei, que tudo. Mexeu meio com o sentimento de todo mundo, né? Maurício de Souza, palco. Eu não parava de chorar. No dia seguinte eu tava em casa chorando ainda. Foi muito bacana o evento, de verdade. Você falou sobre as apresentações, até tem uma pergunta pertinente, porque tem muito a ver com essa questão de dar o sangue e se empenhar em relação a lançamento de produto, trazer o melhor produto pro usuário, né? Eu ia falar consumidor, mas você ia brigar comigo. A questão é, assim, dentro da ASUS, o produto que mais te encantou dentro dessa trajetória sua, a gente poderia falar que é algum smartphone em específico, ou você dentro da empresa você tem ali uma menina dos olhos ali que você olha com carinho e pensa assim, pô, é esse produto que eu quero trabalhar com ele? Você diz dos Zenfones, assim, do que passou? No geral, na realidade, né? Porque eu sei que tem coisas que você não pode falar, mas assim, em relação a produto, assim, que mais te encanta dentro da empresa hoje, ou é só o da vez e o que passou? Eu pelo pouco que eu conheço você, eu sei que você não é assim, eu sei que você se encanta. Me empolgo, né? Tento controlar o hype às vezes, porque o hype engana a gente, cara. Isso é verdade. Tanto o hype positivo quanto o hype negativo, viu? Tem o hype negativo também. Tem o hype negativo do Note. Eu fui extremamente contra o Note. Meti o pau. E vendeu bem pra cacete. E aí como é que você se vira depois, né? Você que meteu tanto pau no Note, né? Depois vê que vendeu bem pra caramba, foi bom pra empresa. Então tem o hype negativo também, né? Você entra na onda. Mas em relação a produto, assim, o que mais te encantou foi lá atrás, quando você começou a trabalhar com a parte do netbook, ou quando você efetivamente entrou no segmento de smartphone? Isso, exatamente. Cara, tem vários. Eu vou citar alguns aqui que sempre me chamaram muita atenção. Um era o notebook feito de bambu. Eu tive aquele notebook, eu adorava a ideia de juntar coisa ecológica com tecnologia. Depois disso, cara, foi, eu acho que o Transformer, que era o primeiro tablet Android que você colocava o teclado junto, né? Aquilo também mexeu comigo pra caramba. E eu tive aí a gente lançou uma linha de Transformers diferentes. Tinha um que era o Slider, que ele já tinha o teclado embutido, você só fazia assim. Eu gostava muito daquele produto. Cara, os smartphones, eu acho que
O Zenfone 2 foi muito importante por causa dos 4 GB de RAM, uma sacada nossa. Já que tinha arquitetura Intel, a gente podia colocar 4 GB de RAM, e a arquitetura da Qualcomm na época não permitia mais que 3. E a faixa de preço com 4 GB de RAM ficava bem mais baixa na Intel do que se você colocasse 3 GB de RAM na Qualcomm. Então foi um momento que eu falei, caramba, tela Full HD, sabe? Câmera de 13, pô, tanta coisa legal que tinha no Zenfone 2 que eu falei, cara, esse produto aqui a gente vai detonar, ele tem muita spec alta, né? Depois eu gostei bastante, mas bastante mesmo do Zenfone 3, porque era uma mudança de paradigmas dentro da ASUS, né, bem grande. E para metal e vidro, a gente não tinha um produto mainstream metal e vidro na época. Mudar tudo para Qualcomm do dia para noite. Então teve muita coisa no Zenfone 3 que foi bem interessante. Os produtos que eu mais me envolvi no desenvolvimento foi o 5 e o 6. O 5, o lance da tela, é um negócio que eu odiava. E, nossa, eu detestava, eu não gosto de Note, né? Eu nunca gostei, sempre deixei isso público, inclusive. Sempre falei isso publicamente, desde o lançamento, hein? Eu sempre escondi o Note no Zenfone 5. Mas o produto era muito bom, cara. E a parte o que foi criado de inteligência artificial, o produto, foi fantástico. Tinha muita coisa ali que depois você vê o Google adotando no sistema operacional Android. E foi criado primeiro lá. Mas eu acho que assim, o Zenfone 6 é uma ideia animal, eu gosto muito dele, mas o produto que eu acho que fica no meu coração mesmo, que se destaca acima de todos, é o Precog, que é o projeto Precog, que é um notebook com 2 telas, que eles ainda estão trabalhando no desenvolvimento disso, que é bem complexo fazer, e eu tive a chance de ser o cara que mostrou pela primeira vez no palco na Computex. E hoje eu tenho um notebook que já é um filho dele, que é o ZenBook Pro Duo. Com a tela embaixo, né? Que já é 50% do que o Precog é, sabe? Ou do que o Precog vai ser. Tem alguma previsão dele? Ano, não precisa ser... Eles estão trabalhando, cara, porque era pra vir esse ano. Eles estão tentando trazer esse ano como era a promessa. Mas não acho que vai vir esse ano. Eu acho difícil, eles estão tentando. Capaz de vir no começo do ano que vem. Tá? Mas eles estão trabalhando, porque é um projeto muito difícil, cara. Não é um projeto fácil de fazer. Tem uma série de complicações. Porque, por exemplo, o Pro Duo. O Pro Duo ele já é um produto que você percebe que ele já está num ponto assim de desenvolvimento que é bem avançado. Por quê? Você tem o teclado físico, você não abre mão do teclado físico. Você tem o touchpad físico, você não abre mão do touchpad físico. Mas o teclado é o mais importante para um notebook. Se você não tiver um teclado, mesmo que seja na tela, que tenha uma resposta tátil, que seja responsível, que independente de todo o resto você se sinta confortável usando, se você não tiver isso, não adianta você ter 2 telas. Sabe? É muito legal, é um produto para fazer show-off, você mostra 2 telas e tal, mas você precisa ter o teclado tão bom quanto é o teclado físico, que foi o paradigma que a gente saiu, né, de teclados físicos em smartphones para teclados de software, baseados em software no smartphone, que hoje são tão bons quanto eram os físicos no smartphone. Então a gente precisa passar por esse momento de transformar teclados físicos de notebook em teclados de softwares que são tão bons quanto os físicos em termos de resposta, velocidade, adaptabilidade. Então, eu acho que o maior problema de desenvolvimento hoje é esse e a parte térmica. Porque, eu acredito que vocês saibam, mas para quem está assistindo e não sabe, boa parte do respiro dos notebooks acontece pelo teclado, pelos buraquinhos do teclado. E se você tampa tudo com uma tela, você perde bastante dessa entrada de ar. Então acaba virando um problema você colocar tela em tudo. Então tem que mexer bastante com a parte térmica também, dissipação de calor. Tem muitos desafios aí. E a parte de software, né? A parte de software acho que já está melhor hoje. O próprio ZenBook Pro Duo já é um caminho muito legal, porque dá para ver que dá para trabalhar com um produto de 2 telas, mas a parte de teclado e dissipamento térmico, essas são as, bem complexas. As partes bem complexas têm que ser resolvidas. Eu lembro da apresentação dele e eu acho que encantou praticamente todo mundo que viu, né? Uma ideia nova e tal. E eu acredito que o ZenBook Pro Duo ali,
a experiência de ter produzido ele, a experiência de manusear com as telas, né, a usabilidade ali vai ajudar bastante no projeto do Precog. É uma curva de aprendizado, né, pra gente que tá desenvolvendo. Mas no Precog, cara, o Precog é uma história engraçada. Eles chegaram pra mim e falaram assim, ó, vai ter o evento tal, né, o Computex, Marcel, vamos começar a trabalhar, tudo bem, quais são os produtos que a gente vai lançar, né? Aí eu ia vendo, assim, todos os produtos, né, que a gente ia lançar. E aí alguns a gente discutia se valia a pena levar para o palco para mostrar na apresentação, ou se só mostrava na área de demonstração, sabe? Você tem essa situação, você tem muitas áreas trabalhando com vários produtos diferentes. Então, por exemplo, o relógio, o Vivo Watch BP, ninguém queria que fosse para a apresentação principal, eu briguei para ir. E acabou que ele foi o primeiro smartwatch, né, um health tracker, que fazia o ECG, né, o eletrocardiograma, muito antes até do da Apple. Então, agora a gente acabou de lançar uma nova versão, não foi pro palco, porque eu não estava participando da IFA para mostrar ele no palco, eu não participei do evento da IFA, no trabalho deles, porque eu estou focado em coisas do Brasil nesse momento, quero fazer as coisas no Brasil andar bem. E aí ele não foi pro palco, mas, cara, você tem muita discussão sobre isso. E o Precog era um desses que ninguém queria levar pro palco, porque ele nem tinha nome de Precog para começar. Na verdade, ele eram 2 Zenbooks com a tela, assim. Era uma tela para um lado e a outra tela do outro. Você lia Zenbook aqui. Em cima e embaixo, um espelhado com o outro. O engenheiro pegou 2 telas de Zenbook com touch, juntou e colocou a placa embaixo. E trouxeram para mim pela primeira vez. Eu falei, nossa, é muito legal, mas tem muita coisa para fazer e tal. E aí veio o pessoal de design mostrar, a gente quer fazer ele num produto de ultra luxo, né? Aí eu falei, poxa, ultra luxo... Mas isso é uma coisa muito futurística. Será que a gente pode mudar essa direção e fazer um produto que tem uma cara futurística em vez de um produto que tem uma cara de ultraluxo? Eles queriam fazer, por exemplo, com acabamento em couro. Existe até uma razão para isso. Porque se você fizesse acabamento em couro dos 2 lados, tanto faz o lado que você abrisse ou fechasse ele. Ele ia dar grip em qualquer lugar, entendeu? Então eu falei, pô, isso é legal, mas eu acho que pra gente mostrar, a gente precisaria mostrar algo com uma cara mais futurística. Então eles bolaram um novo design mais futurista. Eu fui até o cara que fez o moodboard de cor, de esquema para eles. Falei, pô, seria mais legal se fosse nessa direção. Então o Precog foi um produto que eu me envolvi muito na direção que ele ia ter, porque era algo que eu queria levar pro palco e mostrar como um projeto, não mostrar como um produto final. E, putz, cara, foi um negócio muito legal. Acho que é por isso que eu gosto tanto de falar dele. Me envolvi demais. Você se envolve muito na criação dos produtos, né? Às vezes a pessoa acha que isso tem a ver com marketing, mas aí eu acho que tem muito a ver com você querer estar presente na criação, né? Tem isso, mas também tem aberturas e tem times diferentes, e tem pessoas diferentes. Por exemplo, com o Jerry era mais fácil eu me envolver, porque o Jerry chamava todo mundo na sala e aí eu começava a dar ideia e aí as ideias iam pra frente, entendeu? Depois que saiu o Jerry, que entraram novos CEOs, eles já não chamam tanto, então já não consigo me envolver tanto quanto antes. Mas ainda tem muitas pessoas que eu conheço que são de pesquisa e desenvolvimento que vêm atrás de mim para falar, poxa, vamos fazer reunião, vamos falar junto, quero te mostrar o que a gente está desenvolvendo, para trazer mais ideias, trazer feedback. Isso acontece bastante ainda. E aí eu consigo ajudar bastante na parte de desenvolvimento. E ideias também, né? Isso já combina com uma outra pergunta também. Como é que funciona essa discussão aí com o pessoal asiático? Tem muita briga ou coisa assim, deles não aceitarem talvez alguma coisa que é mais pro lado oriental e ocidental, assim, existe isso, essa rixa, assim, digamos assim? China, por exemplo, tudo que dá certo na China, esquece, você não vai conseguir mudar nunca. Porque o mercado da China, cara, é gigantesco. É o maior mercado do mundo. De qualquer coisa, sabe? Então, se o chinês se vai bem na China, esquece, você não consegue mudar. Foi uma briga para eu conseguir mudar o gosto de câmera frontal, sabe? Então, nossa, eu lembro desses updates aí. Pois é. E depois virou uma prática, né? Hoje a gente tem flavor de câmera para Índia, que é diferente, a câmera frontal, né? A configuração, o parâmetro, né? Justamente por causa disso. Mas, por exemplo, o que acontece é assim, para você conseguir dar uma direção, é muito difícil você mudar isso num produto que está sendo desenvolvido já. Você pode trazer o feedback em cima de um produto, mas tem que ficar batendo na tecla até iniciar o desenvolvimento do próximo produto.
Porque senão, algumas coisas são tão difíceis de você adaptar no desenvolvimento que está sendo feito, que é melhor você não fazer, que pode estragar tudo, atrasar todo o cronograma, e aplicar numa próxima geração. Muitas vezes isso aconteceu. Muitas vezes. Tá? Então, por exemplo, eu fui o cara que mais criticou a ZenUI dentro da ASUS. E por um motivo muito simples, cara. Eu era muito criticado fora da ASUS do porquê a ZenUI. E eu queria entender o porquê. Eu fui atrás de entender os porquês que as pessoas da mídia criticavam. E eu entendi alguns pontos. E eu levava isso para dentro da ASUS. E eu ficava metendo o dedo na ferida. Porque se eles me dessem uma boa resposta, uma boa razão, eu conseguiria dar uma boa resposta, uma boa razão para mídia especializada. E tinha coisas que eles falavam e mostravam que realmente, cara, faziam um puta sentido. E tinha outras coisas que era percepção de usuário. Então, na hora que a gente decidiu abandonar aquele visual da ZenUI no Zenfone 6, por exemplo, e ir para uma approach de Android Stock, mais voltado para o Android Stock, mais um Pixel, foi por causa de tanto eu e outras pessoas começarem a encher o saco e falar, meu, tá certo que o usuário não liga, mas eu não tenho mais saco para ficar escutando a imprensa e mídia falar que ZenUI é ruim. Muda logo a skin, coloca a skin do estoque, eles vão achar que tá tudo uma maravilha, porque a gente já é mais rápido do que o tal do Android puro. A gente é mais rápido do que o Pixel, que o próprio Google otimiza. Isso a gente tem os números internos, a gente via. Né? A gente tinha um sistema mais otimizado. E isso foi feito no Zenfone 6. E agora todo mundo fala bem. Marcel, eu sei que a ASUS tem uma boa relação com o Google, né? Ela é uma das marcas que participa de projetos internos e tal. Mas se fosse necessário, tá? A ASUS tem algum trabalho com relação a sistema operacional próprio para smartphones? A gente nunca vai querer fazer isso, pelo menos eu não vejo isso nos próximos 5 anos, assim, que eu acho que é o máximo que alguém em tecnologia pode olhar à distância. Não dá, depois de 5 anos é impossível prever alguma coisa, principalmente em tecnologia. Depois de 2 anos já acho muito difícil, mas 5 anos já é puxando muito para frente. Eu não vejo nos próximos 5 anos a gente se envolvendo em nada disso. A gente trabalha com padrões de mercado, a gente trabalha com padrões de sistemas do mercado, e nesses padrões a gente desenvolve o melhor possível, cara. A gente é uma empresa de hardware que cada vez mais investe em software, mas é na otimização desse software para o nosso hardware. Não em criar um software do zero para o nosso hardware. Esse não é o tipo de negócio que a ASUS tem como visão de se envolver. Por isso que eu até vejo... A ASUS participa de alguns programas beta, né, do Android, certo? Sim, a gente começou a participar, foi com o Zenfone 6 mesmo que a gente conseguiu entrar na linha, né, daqueles que recebem primeiro, as primeiras versões, entrar no programa beta e tudo mais. Isso mostra, né, a importância que o Google também dá para a ASUS com relação, né, sabe, o potencial parceiro aí para desenvolver o próprio Android também, né? A gente consegue arrumar muita coisa no desenvolvimento do software, principalmente na parte de performance. A gente consegue mexer bastante, a gente tem muito engenheiro que manja muito disso e conhece muito disso. Então ele consegue fazer o fine tuning, né, a sintonia fina do hardware e software para rodar bem. Né? Então isso é primordial para a gente. Tá, e essas melhorias são aplicadas exclusivamente na ZenUI e no software que a ASUS modela para os Zenfones, é isso? Ou é reportado também para a própria Google? O Google, por exemplo, na solução de bugs. Se existe um bug específico numa determinada plataforma e a gente acaba ajudando a encontrar o erro, ou a gente trabalhando junto com a Qualcomm acaba encontrando o erro e reporta para o Google, esse tipo de coisa é muito comum no mercado. Legal. Marcel, visualizando aí, então até 5 anos, como tu disse, né, que é o que dá para tentar enxergar o que se pode surgir aí no mundo da tecnologia, tu visualiza... exato. É possível então visualizar ou quem sabe fazer um exercício aqui de previsão de algo inovador para os smartphones, além de um cooktop atrás? Essa é a nova, né? Cooktop. Que também não tem nada de novo, né? Né? Mas, cara, eu posso falar para daqui a 2 anos o que a gente vai ver. Isso eu consigo falar bem. 5 anos é só chute, é só percepção minha, mas
Daqui a 2 anos a gente vai ver. Bom, a gente já está vendo, né? A partir desse ano a gente já viu os notches descendo para os intermediários e começando a aparecer em produtos mais básicos. Ano que vem são notches minúsculos, ou recorte na tela, ou punch hole, que é só o buraquinho, em tudo aquilo que não for top. Tudo aquilo que for top, que for premium, que for flagship, ele obrigatoriamente não pode ter nada na frente da tela. Então, esse já é o caminho, né? A gente vai ver intermediários indo para esse caminho na metade do ano que vem já. Então, intermediários tendo as soluções, seja de pop-up câmera, flip, câmera por baixo da tela, que ainda é muito ruim, mas com o tempo deve melhorar, né? Então a gente vai ver isso aparecer cada vez mais. A intenção de dar mais tela, sabe? A barreira que se tem hoje em dia, eu acho que está mais voltada para como estender a experiência do smartphone para outras coisas. Sabe, o smartphone ele tá chegando numa maturidade muito grande de produto. Você vê que ele já é quase todo tela na frente, né? O áudio nele é uma coisa que alguns são diferentes de outros, tem nichos de mercado, tem preferências de mercado, mas a gente sabe que áudio no smartphone preferivelmente não é para escutar no smartphone, você escuta num fone de ouvido e assim por diante, né? Ele é um device mais pessoal. E aí você começa a pensar em que nichos cada smartphone vai se encaixar, porque você precisa dos nichos, porque existem demandas diferentes, né? Como qualquer outro device, como um carro, não tem só conversível no mundo, não tem só SUV no mundo, você vai ter diversos tipos de carros diferentes, para vários gostos diferentes, para utilidades diferentes, né? O cara que quer entregar coisas na cidade, ele vai ter lá uma Sprinter, o cara que quer ser um motorista de Uber, ele vai ter um Corolla, sei lá. Tô aqui exemplificando, tá? Então, a pessoa que tem família, ela quer ter um carro maior, que caiba tudo, ela quer um SUV, porque aí cabe as crianças, cabe mala, esse tipo de coisa, sabe? Então, você vê que o mercado de carro, que é um mercado muito mais caro, que as pessoas não trocam de carro todo ano, ele já é estratificado dessa maneira. E o que a gente vai ver é uma estratificação dos smartphones cada vez mais. É isso que eu vejo, e acho que a prova disso é o próprio ROG Phone, sei lá, tomando como base a experiência que eu tenho dentro de casa. Então ele é um produto que tem coisas que os outros smartphones não têm, justamente porque ele foca num nicho que é gaming, que tem uma vertente, necessidades e desejos de quem realmente joga muito no smartphone, que são completamente diferentes do que existem em outros smartphones que não faz sentido para outras pessoas ter também. Então ele acaba virando um produto de determinado nicho, né? A gente vai ver isso também ao longo do tempo. Câmera, não dá para falar que a gente vai ter um produto que é câmera, e aí nicho é câmera. Porque o smartphone ele já matou um monte de produto que existia, né? É a convergência na tecnologia que vai matando os outros produtos que existem na indústria, né? Vai matando segmentos. O smartphone matou aquelas câmeras de point shooting. Lembra quanto que tinha de câmera de point shooting? Aquelas câmeras basiquinhas, sabe, digitais, que era da Sony, da Canon, da Nikon. Você entrava numa loja, numa Casas Bahia, você entrava numa fast shop, era só isso na entrada. E vendia bastante. Conforme as câmeras... pois é, hoje em dia, só as ferradonas, né? Só o Silvio Santos usa. Pode crer. Então, mas é assim, tipo, as câmeras do smartphone foram ficando tão boas que foi se perdendo a necessidade de ter um produto a mais. Ele já entregava aquilo, ele cobria aquilo. Ele já tinha o tamanho certo, o peso certo, sabe? A qualidade de imagem já chegou no nível certo. Então é difícil você falar que vai ter um nicho de câmeras para smartphone. Não, ele já tem isso dentro dele. É intrínseco, é assim que se fala, né? Inherent, intrínseco do produto. Como também relógio de pulso, né? Morreu já com o celular, né? Começou a cada vez ter menos. É só um aparato, né? De moda. Você quer ter e tal, porque você acha legal, mas não para você ver a hora a mais. Você vê nele. Gravadores de voz. Se você não está fazendo algo especificamente profissional, você vai gravar voz no seu smartphone, né? Você não vai ter um beeper. Lembra quem teve o beep? Né? Nossa. Então, beeper, esse tipo de coisa, né, cara? Tipo, você não precisa mais, cara. Tá tudo nele. Então ele foi convergindo um monte de tecnologias que existiam de comunicação, de captura de vídeo, de áudio, de imagem. Teve uma época na tecnologia que a gente tinha a câmera fotográfica e a filmadora.
né? E hoje, isso foi, uma coisa foi convergindo na outra, e o celular é a expressão máxima da convergência disso tudo. Até as próprias câmeras digitais hoje, né, que a maioria das pessoas usam para filmar e não para fotografar, né, nesse segmento de mercado de criação de conteúdo especificamente. Cada vez mais, é verdade. E, assim, além de 2 anos, eu acho que a gente tem que fazer um exercício de tentar entender quais são as outras tecnologias que você consegue converger para dentro do smartphone que estão fora. E eu acho que daí nascem inovações, entendeu? Tem uma próxima pergunta aqui que é até relacionada à analogia que você fez é análoga ao exemplo que você deu dos carros. A Asus, ela tem focado muito em relação aqui no Brasil, né, em entregar produto voltado para o produtor de conteúdo. Até esse foi o mote aí para o Zenfone 6. Essa estratégia está dando resultado bacana para a empresa? Como é que você vê isso? Ele segue, na verdade, o Zenfone 6 ele tem 2 focos principais, né? 2 pilares de público principal, que é o que a gente, primeiro é o power user, segundo é o criador de conteúdo, que é muito próximo. Os dois são muito próximos em perfis, mas eles têm usos distintos, né? O power user ele quer ter um produto que ele consegue usar do jeito que ele quer, que dê habilidade para ele mudar tudo que ele quer e assim por diante. E no caso do criador de conteúdo, ele tem necessidades específicas de gravação de vídeo, de foto, de tirar foto, não é só a câmera, mas a parte de edição dessas coisas também, num device que seja poderoso ou potente o suficiente para gerar isso. Então essas coisas acabam sendo todas importantes. A qualidade da imagem da tela, a cor da tela e assim por diante. Deu muito certo, cara. Porra, como deu certo. Tanto é que a gente tem problema para abastecer hoje os Zenfone 6 na Europa, principalmente. Chega na loja, acaba. Tem gente que vai pra lá e não consegue comprar. Não faz muito tempo atrás eu estava em Taiwan, a gente não conseguia achar para vender, porque chega na loja hoje e acaba hoje. Se você não tá lá na hora que chega, meio que você perde. Então tem muito disso. Tem uma demanda. É engraçado que a gente se projetou. Isso é muito engraçado. Você imagina, o Zenfone 5, né? O Zenfone 5 a gente tinha o 5 e o 5Z. E aí o 5 e o 5Z venderam muito bem. Então o que a gente fez? Quando a gente fez o Zenfone 6, a gente projetou em número de unidades a mesma quantidade que o 5 e o 5Z. Mesmo o 5 sendo mais barato que o 5Z, que é onde o 6 repõe, na verdade, né? Na mesma faixa de preço, a gente falou, não, vamos fazer de conta que ele vai pegar também o volume do Zenfone 5, né? Ou parte desse volume, boa parte desse volume, 70%. E aí a gente colocou junto e falou, beleza, isso aqui a gente tem que fabricar do Zenfone 6, e mesmo assim não dá conta. Bacana isso, hein? Essa informação a gente não tinha. E Marcel, essa prática começou aqui no Brasil, certo? De distribuir aparelhos para reviewers, assim, tipo, o que a gente mais viu. Fora do país, quais são os lugares assim que mais você vê que deu resultado, assim, essa tendência? Não, hoje é global. Hoje é global. Para a Asus é global. Isso foi uma coisa que eu consegui estabelecer bem. Tá? Agora, para outras empresas, não. Mas esse é um ponto muito legal para você levantar. Eu comecei a fazer isso no Brasil como uma estratégia de marketing minha mesmo, de deixar as pessoas que entendem de tecnologia falar de tecnologia, dando a ferramenta para elas falarem. E sem distinção. Sem distinção de tamanho, do que fazia, onde fazia, se estava no jornal grande, se estava na televisão, se estava, sabe? E a gente começou a criar rankings internos e pontuações para entender qual é a prioridade de entrega disso. E foi isso que a gente fez. E a gente pegou a onda do YouTube começando, né? E eu percebi isso muito claro na minha cabeça na época, era muito lúcido para mim naquele momento, que tinha que investir nesses caras que criam conteúdo de vídeo online, sabe? E no YouTube a gente conseguia ver eles fazendo, falando e explorando, e eu decidi me aproximar o máximo possível. Tá? Agora é engraçado quando você vê empresas que são muito maiores do que a gente, você vê, né? No Brasil você tem os filhos de Sung, né? Você tem os caras lá da LG, Life is Good, você tem tudo quanto é tipo de marca aí que é muito grande no Brasil. Filhos de Sung, por exemplo, tem 50% de mercado.
E o cara não tem a mesma quantidade, ou não dá a mesma quantidade de sample para fazer review, nem no rotativo, que a gente dá, que é uma empresa pequena comparada com esses caras, em termos de números de vendas. Então esses caras têm muito mais grana para fazer isso e não fazem. Então o recado que eles dão para mim é bem claro. Ou eles não ligam, não estão nem aí, ou eles não querem mesmo que faça. Deixa a galera comprar sem se informar. Você não faz ideia de como eu tô brigando para conseguir aparelhos de outra, principalmente da Samsung também, para o pessoal que assiste o canal sabe a briga que eu tenho aqui. Então, cara, a gente que produz, né, o conteúdo aqui, para nós é muito bom receber o produto, principalmente para poder não só ficar 10 dias, né? Ficar pelo menos, sei lá, um tempo maior. As marcas não entendem isso, que quanto mais tempo a gente mantém o produto aqui, mais conteúdo a gente consegue produzir com ele, né? Seja, sei lá, um outro comparativo com outro aparelho. Eu não sei se, como você disse, né? Eu acho que é um mix de não querer que as pessoas sejam, que façam esse conteúdo com o não don't care, né? Com não se importa com... Em muitos lugares, em muitas empresas, as pessoas que estão lá, os profissionais que estão lá, eles são medidos pelos resultados que eles apresentam, né? Então, se eles têm um produto que eles acham que vai tomar porrada da imprensa, eles não mandam. Eles preferem não mandar, porque vai gerar conteúdo que é negativo, e ele vai ter que reportar que teve conteúdo negativo, e aí os chefes vão vir atrás metendo pau porque que você não fez o conteúdo ser bom, e não é assim que funciona. E tem outros que têm uma estratégia de diminuir isso ao máximo e faz panelinha com um grupinho de pessoas que a gente conhece muito bem nesse mercado, né? E aí mantém só aquelas pessoas que vão falar sempre bem, não importa o que aconteça, para não ter que passar por justificativa do porquê que falou mal, mesmo se realmente há algo de ruim para falar ou algo que tem que ser avisado ao consumidor que não é exatamente aquilo que ele está procurando. Então, acho que depende muito de quem está liderando por trás. E também da coragem de quem está trabalhando de assumir uma posição mais sincera e honesta com o consumidor, né? Você imagina isso acontecendo dentro da ASUS, tomando a empresa crescendo numa proporção de percentual, né? Falando de venda e crescimento da empresa em si, ela passando a tomar esse tipo de atitude? Cara, eu acho que assim, a gente já não dá mais smartphone como a gente dava antes, porque o preço do smartphone subiu muito, né? Ele sai do budget de marketing. De qualquer jeito sai do budget de marketing. Mas meu budget de marketing é 50 vezes menor do que uma de filhos de Sung, e eu não estou exagerando. Tá, então eles poderiam fazer 50 vezes mais do que eu faço em tudo. Então a gente vê o que o Nicolas falou aí na questão do não ligo, né? Basicamente. Aí é difícil interpretar o que passa dentro de cada empresa, né? Mas a sensação que dá é essa. É impressão, né? Ninguém está dizendo que é o que acontece. Bem simples, então, pergunta do Ulisses. Que dificulta mais vender celular no Brasil? Essa é uma pergunta muito boa que eu queria fazer. Não. Mas é que bota assim, o que mais dificulta, tá? Cara, o custo Brasil. É porque o custo Brasil é muita coisa junto. Mas eu transformo esse num pacotão de coisas, sabe? Talvez o que mais dificulta são os gastos extras que existem com segurança, seguro de carga, roubo em loja e roubo de carga. Isso é o que mais estraga, sabe? Parece que tudo fica corrompido a partir do momento que isso daí é um problema. As pessoas não se ligam nessas coisas, né? Dizem, por que o determinado produto vem mais caro e tal. O pessoal... Ou por que o produto não chega numa determinada região. Entendi. O pessoal, né, tá importando, e acho que importação é a maior maravilha do mundo, né? Eles não se põe no lugar de quem tá trazendo um produto novo para o país, não sabe quão difícil é uma marca se manter aqui, visto a comercialização, vista a empostaiada toda que a gente tem aí. Isso, né, cara? Tá certo isso tudo que você está falando, mas também tem o que eu chamo de cascata de impostos. Né? A gente tem uma cascata de impostos
que ela pega em diversos níveis da cadeia. Então eu sou o fabricante, né, mas eu tenho os meus fornecedores de peças. Eles pegam imposto, eles pagam imposto. Sim. Aí eu, como fabricante, para vender para o varejo, eu pago imposto. Aí o varejo, para vender para o consumidor, ele paga imposto. E aí vai vir o frete para cá, que tem que pagar imposto ainda também, né? Tudo se paga imposto, mas você entendeu Sim. a cascata de impostos que acontece. E aí, por exemplo, se o meu fornecedor ele tem 10% de imposto, vai imaginando como isso vai dobrando, esses 10% de uma determinada peça de imposto, como ele vai, esse imposto de 10%, vamos falar que 10% dá R$1, vai, que a peça custe R$10. Esse R$1 ele vai pegar o percentual de imposto que eu vou ter que pagar vendendo para o varejo. E esse R$1 também vai pegar o percentual de imposto que o consumidor vai ter que pagar comprando do varejo. Então isso vai aumentando, né? Isso vai aumentando o custo final de tudo. Vem desde a matéria-prima, né? Desde a matéria-prima. E aí, para complicar, o nosso país, né? Aí cada um tem a sua opinião sobre isso, mas nosso país é um país que protege muito o empregado. E o empregado, eu não vejo nada de errado em proteger o empregado. Eu acho isso ótimo. Mas eu acho desgraçante o empregado que tira proveito da proteção de forma errada e maliciosa. E tem muito no Brasil, sabe? O cara que faz para ferrar, processa a empresa para ferrar. E o varejo sofre muito com isso, que ele tem muita posição de trabalho, muita gente que repõe estoque, muita gente trabalhando em logística, muita gente trabalhando em caixa, serviço, atendimento ao consumidor. E o varejo ele tem um custo muito alto trabalhista, que acaba também sendo refletido em todos os produtos que ele vende. Perfeito. Aí agora mais um parênteses aí. Quem acompanha você aí nas redes sociais sabe que você não está mais morando aqui no Brasil. E a pergunta é, você voltaria a morar no Brasil diante da realidade? Putz, cara. Eu amo meu país, cara. Eu voltaria a morar no Brasil a qualquer minuto, independente da realidade. Só que eu tenho que ter condições para morar que sejam tão boas quanto as que eu tenho aqui, principalmente. Porque aqui você tem uma segurança incrível. Eu compro produto na Amazon, eu não tenho ninguém em casa, o cara deixa aqui na porta, eu tô viajando, eu volto depois de uma semana, o produto tá na porta com pó em cima, ninguém botou nem o dedo. E eu moro num condomínio que a porta é aberta, qualquer um entra, cara. Então, assim, esse tipo de segurança, sabe, das minhas crianças poderem brincar na rua, Isso é punk, assim, educação, por exemplo. Aqui eu não pago escola, né? E a educação aqui, a escola pública que meus filhos vão é melhor que a escola mais cara que eu pagava no Brasil para eles. Então, esse tipo de coisa é complexo. Educação, e a parte de... A educação do povo, a educação também do povo, sabe? Como as pessoas são mais educadas e se tratam também é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. A gente fala que o brasileiro é um povo amistoso, né? Mas não é, não. Eu acho até que ultimamente a gente tem brigado mais do que deveria. Sabe? Mas assim, cara, eu voltaria a morar assim, eu não teria nenhum problema com isso. Mas pelo que você falou, não diante da realidade atual. Não, cara, eu não vejo problema. O problema é eu conseguir entregar o que eu entrego aqui para eles aí no Brasil, entendeu? Que ficava ficando cada vez mais caro, gera mais sacrifícios, ou tem que se mudar para algum lugar distante. Tem uma pergunta que chegou do Instagram aqui. Essa vai ser a última, hein? Beleza, fechou. E é até interessante essa daqui. O Marcel de 10 anos atrás estaria satisfeito com o Marcel de hoje? Caraca, lógico. Putz, há 10 anos atrás eu jamais poderia imaginar que eu estaria dando entrevista hoje. Jamais. Jamais poderia imaginar tudo isso. Ele tinha vontade. Tinha vontade de crescer, de aprender, de ser cada vez mais melhor profissional, mais reconhecido pelo aquilo que ele faz. Sabe, alcançar essas coisas que são difíceis pra caramba na vida. Isso ele queria muito, mas ele não sabia como. Nem sabia onde poderia chegar. E hoje eu olho para o Marcel de 10 anos atrás e falo, e aí, velho? Chegamos, hein? É isso aí. Então tá, Marcel. A gente queria agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade aqui. Espero que não seja a última, né? A gente vai
sei lá, quando você tiver liberdade, a gente pode bater uns papos de novo. Então, gostaria realmente de agradecer a oportunidade de a gente fazer uma nova entrevista com você aqui. Espero que o pessoal também que vai assistir e escutar possa ver mais esse lado também do que é o Marcel e o que ele representa, né, dentro da ASUS, o que ele faz dentro da ASUS. Poxa, eu que agradeço, viu, Nicolas? E obrigado aí a todos vocês pelo espaço e pelo tempo. Bem, pessoal, então chegamos aqui ao final de mais um ONCast. Espero que esse aqui seja... Foi bem legal a entrevista, né? E eu espero que a gente consiga trazer mais entrevistas aqui para vocês, para poder trazer um conteúdo aí diferenciado e mostrar o que o pessoal representa dentro das marcas. A gente não conseguiu ler todas as perguntas aqui, porque senão ia ficar... Chegaram realmente muitas perguntas. O pessoal realmente gostaria de saber o que o Marcel representa dentro da ASUS. Então, infelizmente, a gente não conseguiu ler todas elas. A gente vai deixar listado no post desse vídeo, seja na descrição do YouTube, lá, todas as pessoas que participaram aqui e as perguntas que foram lidas. Meu obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Agora o pessoal vai se despedir aí também. Bom, então, pessoal, isso aí. Até o próximo ONCast aí. Agradeço novamente ao Marcel e a todos que enviaram suas perguntas. Muito legal, né, a gente poder ouvir aí as experiências, né, de alguém que está numa realidade diferente da nossa, né, porque a gente às vezes pensa, tipo, a gente trabalha aqui num local fechadinho, pouca gente nos vê, nos assiste, enfim, mas e ver um brasileiro numa posição tão elevada assim dentro do mundo da tecnologia e que é gente como a gente, né, conversa conosco como se tivesse... Realmente numa roda de conversa. Exato, como se tivesse sentado num bar aqui contando as experiências. É muito legal. Então foi muito bacana o programa e tomara que a gente tenha novos papos com o Marcel e também com outros entrevistados, né? Inclusive a galera pode mandar sugestões, né? Conversem com o fulano de tal. E aí a gente pode tentar contato com ele. Se for dentro da nossa área, com certeza vai sair um conteúdo legal. Se você estiver escutando isso e não sabe como mandar, né, que está escutando lá no Spotify, pode mandar um e-mail para contato@oficinadanet.com.br. Isso aí. Então tá. Um abraço e até mais.